Bem, o rádio na minha vida aconteceu 3 anos depois. Aos 14 anos comecei no serviço de alto-falante, aos 17 fui para o rádio. Tive uma grande oportunidade e comecei no departamento de jornalismo. Eu comecei como locutor em serviço de alto-falante aos 14 anos de idade, onde fazíamos propagandas do comércio local na localidade onde a gente morava. Então o serviço de alto-falante foi o meu início na locução. A Rádio Solimões foi uma grande escola para mim, escola de rádio, porque como dizia o nosso chefe, o Fernando de Souza, que era do departamento de jornalismo, né, o chefe de jornalismo, dizia que não existe escola de rádio. O rádio é uma escola e realmente isso foi verdade para mim. O locutor noticiarista na época era aquele que tinha uma voz destacada da programação em geral, né? Porque o locutor, apresentador, animador é aquele que chama a audiência, que busca a audiência, que atrai o público, né? O locutor noticiarista não, é aquele locutor que entra de hora em hora para dar a notícia. E ele acaba pegando carona na audiência da rádio. Ele não tem essa obrigação de puxar a audiência para a rádio. Então, o locutor noticiarista tinha uma voz de destaque que não se misturava às outras vozes da rádio. Então, quando ele entrava no ar, imprimia, né, aquela voz de responsabilidade, de credibilidade, e isso fazia com que as pessoas parassem para ouvir o noticiário. Eu acredito que o papel de comunicador de rádio é um papel muito importante a ser desempenhado, porque não é como o locutor noticiarista que redige um texto previamente pronto, analisado, contextualizado, e chega na hora ele lê a notícia no ar. Apesar de ser de grande responsabilidade esse papel, porque o jornalista ele precisa entender a dinâmica das notícias, né? Você vê muitas fontes de informações, acaba que você tem acesso a muitas coisas, a muitas informações a respeito de uma notícia. Tem vários lados essas notícias. Então, como foi aprendido no passado, nós precisamos observar todos os editoriais, tudo o que está acontecendo, para que esta notícia seja apresentada de modo a não omitir o fato que é relevante nessa notícia. E a gente observa com o tempo que muitas notícias, chamadas de notícias, na verdade, são propagandas de ideias, propagandas de ideologias, travestidas de notícia. Isso é um risco para o jornalista que não tem essa percepção, né? Quando você aprende no passado o que é a notícia, o que é o fato, né? O que é propaganda travestida de notícia, o que é uma ideologia implícita dentro de uma matéria, dentro de uma manchete, o jornalista precisa ter essa percepção para redigir a matéria e não omitir o fato relevante e nem fazer com que essa ideologia que quer imprimir na matéria seja difundida, porque você acaba sendo um propagador de ideias e não de fatos, porque ideias, opiniões são diversas, mas o fato não é diverso. O que desencadeou aquele fato? Porque você sabe quando eclode nos noticiários, mas o que desencadeou aquilo? Antes do fato acontecer, houve alguma coisa. E o fato aconteceu. Que fato é esse? Qual a relevância dele para o público, para a audiência, né? Agora, o comunicador de rádio, aquele que está diretamente ligado com a audiência da rádio, que fala diretamente para os ouvintes, tem um papel muito importante também. Porque você não sabe o que o locutor noticiarista pensa. Ele só lê a notícia. O comunicador de rádio já tem essa flexibilidade de falar com o seu público, muitas vezes de omitir opiniões, de ouvir as pessoas, de conhecer as necessidades das pessoas. O comunicador, então, ele precisa ser mais completo nessa questão, porque ele vai estar diante de ouvintes com opiniões diversas, com pensamentos diversos, com necessidades diversas, e isso traz ao comunicador uma grande responsabilidade, inclusive na linguagem que ele imprime no ar. Toda empresa de comunicação possui uma linha editorial, e essa linha editorial é verificada no jornalismo. O jornalismo ele representa para a sociedade o pensamento político e ideológico de uma empresa de comunicação. Então,
é necessário que essa empresa de comunicação tenha a sua linha editorial bem definida, porque essa linha editorial não pode ser mudada pelo jornalista contratado, pelo redator, não. Os redatores, os profissionais vão representar o que essa empresa pensa. Então é uma responsabilidade muito grande. E é através do departamento de jornalismo que fica impresso para a sociedade o seu pensamento em relação à política e outras ideologias. E essa é a responsabilidade dos profissionais contratados, né? Eles precisam estar alinhados com a linha editorial da empresa, porque ele não pode se chocar, né? Você pode até ter seus pensamentos, suas preferências políticas, ideológicas, mas a linha editorial da empresa, ela precisa ser respeitada. Você não pode, como um profissional, se chocar com a própria ideologia ou filosofia da empresa para a qual você presta o seu serviço. Isso precisa ficar bem claro. E é a empresa que dá o tom nisso. É o editorial que dá o tom naquilo que os seus profissionais irão fazer. Eu vejo o comunicador de rádio como um servo, servo da comunicação. A comunicação é para servir, não é? Apesar de a comunicação nos dar a possibilidade de nos servirmos dela, o seu propósito é servir. Desde o princípio, quando foi iniciado o rádio, ele teve em seu DNA essa filosofia, não é? De prestação de serviço, de amparo à sociedade, de informar, de levar cultura, não é? Então, o meio de comunicação, e inclusive o comunicador, quando ele tem essa visão de serviço, ele desempenha um importante papel. Essa questão de experiência, às vezes você vê uma pessoa de cabelos brancos e diz, essa pessoa tem muita experiência. Mas experiência em quê? A experiência a gente adquire no exercício da nossa função. Mas não só isso. A experiência a gente adquire quando a gente observa, pensa, analisa, avalia tudo aquilo que nós fazemos no dia a dia. Porque nós corremos o risco de estar numa profissão durante muito tempo e ir para o automático. A gente fica, na verdade, trabalhando mecanicamente. Isso não dá experiência a ninguém. A experiência nós adquirimos quando observamos cada passo que damos, aprendemos com os erros que surgem. Tantas vezes acontecem erros e você começa a observar por que eu errei aqui, o que aconteceu aqui que resultou nisso, né? Essas observações são importantes para que tenhamos experiência naquilo que nós fazemos. E a experiência é importante para nós mesmos, porque a experiência não vale como moeda de troca, né? Você vê pessoas inexperientes fazendo a mesma coisa que pessoas experientes fazem. Porque toda pessoa bem treinada, ela é capaz de fazer qualquer atividade. Bem treinada e saudável cognitivamente, não é? Então a experiência só é boa para quem tem essa experiência, porque ela serve de elemento facilitador do seu trabalho diário. Então, a observação, a comparação, né, a análise daquilo que a gente faz e todo o leque que se abre dentro da nossa função e que nos dá a abertura para conhecer as nuances, não é? E outras tantas especificidades e peculiaridades da função que você pratica, isso vai enriquecendo cada vez mais e fortalecendo você na função que executa. Ser competente é uma grande exigência. Ser competente é muito importante para o desempenho da função. Mas, mais do que competência, é a boa vontade. Há muitos competentes sem boa vontade de dar o passo a mais, de ir além, de estar disposto a servir. Então, tudo que a gente fizer, seja feito com amor, com verdade. É isso que vai marcar. Porque profissionais por profissionais estão em todos os lugares. Mas os profissionais que deixam sua marca são aqueles que vão além, que dão um passo a mais, que não estão apenas preocupados em servir-se da sua profissão, mas por meio dela, servir.